Ela só queria voltar para casa depois de um dia cansativo. Entrou no carro achando que era o Uber, mas mal sabia que aquele erro mudaria sua vida para sempre. O motorista não era um desconhecido qualquer. Era o dono do carro e do seu futuro. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Essa história está conquistando corações no mundo inteiro. A chuva caía incessantemente sobre São Paulo naquela quinta-feira à noite. Marina Alves fechou o guarda-chuva encharcado e guardou-o na bolsa, enquanto olhava para o celular. A reunião com os clientes havia se estendido por mais 2 horas além do previsto, e agora já passava das 21 horas. Seus dedos, ligeiramente trêmulos pelo cansaço, deslizavam pela tela solicitando um Uber. 5 minutos, murmurou para si mesma, observando o aplicativo confirmar a corrida. Um Honda Civic prata estaria chegando. Ela ajeitou a pasta com os projetos arquitetônicos debaixo do braço e caminhou até a calçada, onde uma fileira de carros estacionava e partia constantemente. A Avenida Paulista fervilhava mesmo àquela hora. Executivos apressados, turistas desorientados e moradores locais mesclavam-se numa dança urbana típica da maior metrópole da América Latina. As luzes dos edifícios corporativos refletiam nas poças d'água, criando um mosaico brilhante no asfalto molhado. Um Honda Civic prata parou exatamente à sua frente. Marina, sem pensar 2 vezes, abriu a porta traseira e entrou rapidamente para fugir da chuva. "Boa noite", disse ela automaticamente, enquanto colocava a pasta no banco ao lado e sacudia os cabelos molhados. "Que noite horrível, não é? Pode seguir para Pinheiros, por favor?" O silêncio que se seguiu fez Marina erguer os olhos. Pelo retrovisor, encontrou o olhar confuso de um homem de aproximadamente 30 anos, cabelos escuros levemente ondulados e olhos castanhos penetrantes. "Desculpe", ele disse com um leve sorriso no canto da boca, "mas acho que você entrou no carro errado." Marina sentiu o sangue subir às faces. Olhou rapidamente ao redor, notando detalhes que havia ignorado. Não havia o típico celular fixado no painel mostrando a rota do Uber, nem qualquer identificação do aplicativo. O banco do passageiro estava cheio de sacolas de compras com logotipos de mercados e lojas especializadas em produtos alimentícios. "Meu Deus, me desculpe!" ela exclamou, já procurando a maçaneta da porta. "Que vergonha! Achei que fosse meu Uber." O homem virou-se para encará-la melhor. "Tudo bem, acontece", ele disse, com uma voz calma que contrastava com o constrangimento dela. "Na verdade, estou apenas esperando a chuva diminuir um pouco. Acabei de fazer compras e..." Um toque no celular de Marina interrompeu a conversa. Era uma notificação. Seu motorista cancelou a corrida. "Ótimo", ela suspirou, sentindo o cansaço pesar ainda mais sobre seus ombros. "Meu Uber acabou de cancelar." "Para onde você precisa ir?" perguntou o desconhecido. "Pinheiros", respondeu Marina, já abrindo o aplicativo novamente para solicitar outro carro. "Eu moro em Vila Madalena, é caminho. Posso te dar uma carona, se quiser." Marina hesitou. Toda a sua vida havia sido alertada sobre os perigos de aceitar caronas de estranhos. Mas algo na expressão sincera daquele homem, ou talvez o cansaço extremo que sentia, fez com que considerasse a oferta. "Tem certeza? Não quero incomodar." "Absoluta. Aliás, sou Rafael." Ele estendeu a mão para um cumprimento formal. "Marina", ela respondeu, apertando a mão dele brevemente. "Obrigada, Rafael. Dia difícil." "Imagino", ele sorriu, ligando o carro. "Arquiteta?" Marina olhou surpresa para a pasta de projetos ao seu lado. Como adivinhou? Os tubos de plantas, a pasta cheia de papéis, a expressão de quem acabou de sair de uma reunião estressante. Ele enumerou enquanto manobrava para entrar no fluxo de carros. "Além disso, tenho alguns amigos arquitetos. Todos parecem carregar o peso do mundo nas costas após reuniões com clientes." Ela riu pela primeira vez naquela noite. Acertou em cheio. "E você, o que faz? Detetive particular?" Rafael soltou uma risada leve que parecia aquecer o interior do carro. "Chefe de cozinha. Nada tão glamuroso quanto resolver mistérios." O trânsito fluía lentamente pela avenida encharcada, e Marina percebeu que, pela primeira vez naquele dia caótico, não estava ansiosa para chegar logo em casa. "Chefe de cozinha?" perguntou Marina com genuíno interesse, observando as sacolas no banco da frente. "Isso explica as compras."
Rafael assentiu, manobrando o carro com habilidade pelas ruas molhadas. Estou finalizando o menu de teste para o meu restaurante. Inauguro em 3 semanas, se tudo der certo. Seu próprio restaurante? Que incrível! Marina se ajeitou no banco, subitamente mais alerta apesar do cansaço. Qual o conceito? Culinária brasileira contemporânea, respondeu Rafael, e seus olhos brilharam no retrovisor. Quero valorizar ingredientes nacionais com técnicas modernas. Uma releitura dos clássicos, sabe? Sem aquela coisa de fusion que acaba descaracterizando tudo. Marina sorriu, reconhecendo a paixão nas palavras dele, a mesma que ela sentia ao falar de seus projetos arquitetônicos. E onde será? Rua dos Pinheiros, perto da Faria Lima. Ele respondeu, e Marina ergueu as sobrancelhas. Sério? Moro a 3 quadras dali. Rafael olhou brevemente para ela pelo retrovisor, com um sorriso de surpresa. O mundo é mesmo pequeno, comentou. E você? Trabalha em algum escritório grande de arquitetura? Tenho meu próprio estúdio, pequeno, mas está crescendo, ela respondeu com orgulho, especializado em espaços comerciais sustentáveis. O carro parou em um semáforo e a luz vermelha tingiu o interior com um brilho suave. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, contemplando a coincidência de serem 2 empreendedores cruzando caminhos de forma tão inusitada. Restaurantes são parte significativa dos meus projetos, Marina continuou. Já desenhei 3 nos últimos 2 anos. Mesmo? Rafael parecia genuinamente interessado. Quais? Cantina Vero, Taioba e Armazém, 87. Rafael virou-se rapidamente. Você projetou o Taioba? Adoro aquele lugar. O uso da madeira de demolição com o concreto aparente. Cada detalhe parece contar uma história. Marina sentiu um calor agradável de reconhecimento. Obrigada. Foi um dos meus projetos favoritos. A chuva começava a diminuir, e as luzes da cidade refletiam com mais nitidez nas superfícies molhadas. Ao passarem pelo Parque do Povo, completamente deserto àquela hora, Marina sentiu uma estranha familiaridade naquele carro, como se conhecesse Rafael há mais tempo. E como vai ser o seu restaurante? Já tem o projeto arquitetônico definido? Rafael suspirou e sua expressão mudou ligeiramente. Tenho o espaço alugado, mas estou com problemas com o arquiteto. Ele simplesmente desapareceu após receber o adiantamento. Fiquei sabendo que se mudou para o exterior. Não acredito, isso é terrível. Marina franziu o senho, indignada. E quanto falta para a inauguração? 3 semanas. Estou desesperado, para ser sincero. Tenho alguns amigos ajudando com a obra básica, mas preciso de alguém que entenda do assunto para finalizar. Marina mordeu o lábio, ponderando por um instante. Olha, normalmente minha agenda está lotada, mas... Ela hesitou, surpreendendo-se com a própria oferta que estava prestes a fazer. Talvez eu possa dar uma olhada, como agradecimento pela carona. Rafael a encarou brevemente, enquanto esperava um outro semáforo abrir. Você faria isso? Seria incrível ter alguém com sua experiência. Posso pelo menos avaliar a situação, ela respondeu. Não prometo milagres com prazo tão curto, mas... Qualquer ajuda já seria salva-vidas, ele completou, claramente aliviado. Não sei como agradecer. O carro virou na rua de Marina, e ela indicou o prédio onde morava. Rafael estacionou suavemente junto à calçada. Aqui está meu cartão, disse ela, retirando-o da bolsa. Me liga amanhã e combinamos de ver o local. Rafael pegou o cartão, olhando-o com uma expressão que misturava gratidão e algo mais. Talvez surpresa pela repentina guinada que sua noite havia tomado. Obrigado, Marina. Acho que o universo conspirou para você entrar no carro errado hoje. Ela sorriu, reunindo suas coisas. Talvez não tenha sido tão errado assim, respondeu antes de abrir a porta. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marina. Enquanto observava o carro se afastar, Marina sentiu um inexplicável frio no estômago. Não era apenas a perspectiva de um novo projeto profissional que a animava, mas algo na maneira como Rafael falava de seu sonho, na paixão contida em sua voz ao descrever os pratos que criaria. Entrando em seu apartamento, pela primeira vez em semanas, ela não pensava em prazos ou clientes exigentes. Seus pensamentos estavam em um restaurante inacabado e em um chefe de sorriso gentil que ela acabara de conhecer por acaso em uma noite chuvosa de São Paulo.
O endereço que Rafael havia enviado por mensagem levou Marina a uma antiga casa na Rua dos Pinheiros. A construção dos anos 50, com sua fachada de tijolos aparentes e janelas amplas, escondia-se entre prédios comerciais modernos. Um leve sorriso formou-se em seus lábios. Havia potencial ali. Ao entrar, Marina foi recebida por uma confusão organizada. Metade do espaço já mostrava sinais de reforma. Paredes derrubadas, instalações elétricas expostas e uma poeira fina que cobria tudo. 3 homens trabalhavam em diferentes áreas, mas paravam ocasionalmente, como se esperassem instruções que não vinham. "Marina, você veio mesmo!" A voz de Rafael surgiu do fundo da casa. Ele usava jeans surrados e uma camiseta básica, bem diferente do motorista arrumado da noite anterior. Havia uma mancha de tinta em sua bochecha que ele parecia não perceber. "Claro que vim. Promessa é dívida", ela respondeu, analisando o ambiente com olhos profissionais. "Parece que você tem um diamante bruto aqui." Rafael passou a mão pelos cabelos, deixando-os ainda mais desarrumados. "Ou apenas uma pedra comum", ele suspirou. "Não sei mais. A obra está atrasada, o projeto incompleto, e o fornecedor de equipamentos para a cozinha industrial acabou de me informar que haverá atraso na entrega." Marina percebeu o desânimo em sua voz. Colocou sua pasta sobre uma mesa improvisada e tirou uma prancheta. "Primeiro preciso ver os projetos que você tem", ela disse em tom profissional. "Depois, vamos estabelecer prioridades." Rafael a conduziu até um pequeno escritório improvisado nos fundos, onde plantas arquitetônicas estavam espalhadas sobre uma mesa. "É tudo o que tenho. O restante o arquiteto levou com ele." Marina examinou os documentos por alguns minutos em silêncio. O projeto tinha boas ideias, mas faltava conexão entre os espaços. A cozinha, coração de qualquer restaurante, estava mal posicionada em relação ao salão. "Rafael, vou ser sincera", ela finalmente disse, erguendo os olhos dos papéis. "Se seguir este projeto, vai se arrepender quando o restaurante estiver funcionando. O fluxo entre cozinha e salão está péssimo, vai criar gargalos no serviço." O rosto dele demonstrou preocupação imediata. "E agora? Não temos tempo para recomeçar do zero." Marina respirou fundo, sentindo-se inexplicavelmente envolvida com aquele projeto que nem era seu. "Não precisamos recomeçar. Podemos adaptar." Ela pegou um lápis e começou a fazer anotações rápidas sobre as plantas. "Mas vou precisar de tempo." "De quanto tempo você dispõe?" "De você? Quanto puder me dar." Ele respondeu com um tom de vulnerabilidade que a surpreendeu. Durante as 3 horas seguintes, Marina percorreu cada centímetro do local, fazendo anotações, tirando medidas, conversando com os trabalhadores. Rafael a acompanhava, explicando sua visão para cada espaço. Onde queria o bar, como imaginava a disposição das mesas, a iluminação que desejava. "A cozinha é o mais importante", ele explicou quando chegaram ao espaço que seria o coração do restaurante. "Preciso que seja funcional, não necessariamente bonita. Os clientes raramente verão este espaço." Marina sorriu, rabiscando algo em seu bloco de notas. "E se pudessem ver? Como assim? E se criássemos uma cozinha semi-aberta? Mantemos a funcionalidade, mas permitimos que os clientes vejam a magia acontecendo. Transparência é tendência em gastronomia." Os olhos de Rafael brilharam. "Você conseguiria fazer isso no nosso prazo?" "É um desafio", ela admitiu, "mas adoro desafios." Quando terminaram a inspeção, sentaram-se em caixotes improvisados no que seria o futuro salão. O sol da tarde entrava pelas janelas amplas, criando padrões de luz no chão empoeirado. "Então qual o diagnóstico, doutora?" perguntou Rafael, oferecendo-lhe uma garrafa d'água. Marina tomou um gole antes de responder. "Seu restaurante tem potencial incrível, mas precisamos reorganizar algumas prioridades. Sugiro focarmos primeiro na estrutura da cozinha e do salão principal. Os banheiros e áreas administrativas podem ser finalizados depois, se necessário." "E você acha que conseguimos inaugurar em 3 semanas?" Marina hesitou, sentindo o peso da expectativa dele. Sendo realista, vai ser apertado, mas não impossível. Rafael a observava com intensidade, como se tentasse decidir se confiava naquela estranha que entrara em seu carro por engano. "Por que está fazendo isso?" ele perguntou subitamente. "Você mal me conhece."
A pergunta pegou Marina de surpresa, porque, de fato, estava ela disposta a embarcar naquele projeto caótico, quando sua agenda já estava sobrecarregada. Digamos que entrar no carro errado foi o acaso mais interessante que me aconteceu em meses, ela respondeu com sinceridade. Além disso, sou apaixonada por gastronomia. A ideia de ajudar a criar um espaço onde acontecerão experiências memoráveis é irresistível. Rafael sorriu, e o cansaço em seu rosto pareceu momentaneamente suavizar. Tenho uma proposta, ele disse. Não posso pagar os seus honorários habituais, mas ofereço sociedade de 10% no restaurante. O que acha? Marina arregalou os olhos. Sociedade? Rafael, você mal me conhece. Exatamente o que você acabou de me dizer. Ele riu. Mas confio nos meus instintos, e eles raramente me decepcionam. Ela ponderou por um momento, sentindo o coração acelerar diante daquela proposta inesperada. Vamos fazer o seguinte, me contrate como arquiteta agora. Se o restaurante for um sucesso, conversamos sobre sociedade depois. Rafael estendeu a mão. Fechado. Bem-vinda ao caos do Raízes, arquiteta. Raízes? Ela perguntou, apertando a mão dele. É o nome do restaurante. Porque quero que as pessoas se reconectem com as raízes da nossa culinária. Marina sentiu algo vibrar dentro de si, uma mistura de entusiasmo profissional e uma conexão inexplicável com aquele sonho que agora, de alguma forma, também começava a ser seu. Os dias que se seguiram transformaram completamente a rotina de Marina. Suas manhãs continuavam dedicadas ao escritório e aos clientes regulares, mas todas as tardes e início das noites eram consumidos pelo projeto do Raízes. Ela havia reorganizado sua agenda, delegado tarefas e, pela primeira vez em anos, cancelado compromissos sociais sem sentir culpa. O restaurante ganhava forma rapidamente. As paredes da cozinha semi-aberta já estavam erguidas, com grandes painéis de vidro que permitiriam aos clientes vislumbrar o trabalho dos chefes. Marina havia conseguido um fornecedor alternativo para os equipamentos da cozinha, após várias ligações e apelos a antigos clientes. Você é milagrosa, comentou Rafael na tarde de sexta-feira, enquanto ambos supervisionavam a instalação do piso de madeira recuperada no salão principal. Em uma semana, avançamos mais do que nos 2 meses anteriores. Marina sorriu, satisfeita. Estava usando um macacão jeans surrado, cabelo preso em um coque desalinhado e botas de obra, um visual bem diferente da arquiteta executiva que costumava ser. Não subestime o poder da organização e de uns telefonemas ameaçadores para fornecedores, ela brincou, marcando algo em sua prancheta. Além disso, sua equipe é ótima, só precisavam de direção clara. Rafael se aproximou, observando o projeto atualizado que ela segurava. E pensar que você entrou no meu carro por engano. O famoso engano do destino, ela respondeu, evitando seu olhar. Havia algo na proximidade dele que a desconcentrava de maneira inexplicável. Nos últimos dias, eles haviam desenvolvido uma dinâmica própria. Trabalhavam lado a lado, frequentemente discordando sobre detalhes, mas sempre chegando a soluções que surpreendiam a ambos pela criatividade. Marina nunca havia experimentado tamanha sintonia profissional com alguém. Falando em destino, Rafael comentou, ajudando um dos trabalhadores a posicionar uma peça pesada de madeira. Tenho uma surpresa para você. Surpresa? Ela ergueu as sobrancelhas. Não me diga que mudou de ideia sobre as luminárias pendentes. Ele riu, sacudindo a cabeça. Não, arquiteta Mandona. É algo melhor. Vou preparar um jantar de teste hoje à noite para alguns amigos e potenciais investidores. Quero que você seja minha convidada especial. Aqui? Mas ainda estamos em obras, ela observou, olhando ao redor. Na minha casa. Tenho uma cozinha profissional lá. É onde tenho desenvolvido o menu enquanto o restaurante não fica pronto. Marina sentiu um friozinho na barriga. A ideia de ver Rafael em seu elemento, cozinhando, parecia estranhamente íntima. Não sei, Rafael. Tenho uma pilha de desenhos para finalizar e... Por favor, ele insistiu, tocando levemente seu braço. Você tem trabalhado incansavelmente. Merece uma noite de boa comida. Além disso, preciso da sua opinião sincera sobre os pratos. Havia algo vulnerável em seu pedido que tornava impossível recusar. Tudo bem. Ela cedeu. A que horas? 8 horas.
Vou te mandar o endereço por mensagem. O restante da tarde passou rapidamente. Quando Marina consultou o relógio, já passava das 6. Despediu-se dos trabalhadores e dirigiu-se ao seu apartamento, a apenas algumas quadras dali, sentindo uma inexplicável ansiedade. Em casa, após um banho demorado para remover a poeira da obra, Marina encarou seu guarda-roupa com indecisão. Não era um encontro, repetia para si mesma. Era apenas um jantar profissional, com outras pessoas presentes. Ainda assim, experimentou 3 conjuntos diferentes antes de decidir-se por um vestido simples de linho azul escuro e sandálias baixas. O endereço de Rafael ficava em Pinheiros mesmo, um apartamento em um edifício moderno, mas discreto. Quando a porta se abriu, o aroma que escapou fez Marina fechar os olhos involuntariamente. Nossa, que cheiro maravilhoso, ela comentou entrando. O apartamento de Rafael era exatamente como ela imaginaria. Espaçoso, com uma decoração minimalista, mas acolhedora. A cozinha, separada da sala de jantar apenas por um balcão, ocupava um espaço generoso. Panelas de cobre pendiam de um suporte no teto, e uma impressionante coleção de facas estava organizada em uma faixa magnética na parede. Bem-vinda à minha casa, ele sorriu, usando um avental sobre uma camisa social simples. Seus cabelos estavam úmidos, como se tivesse acabado de tomar banho. Os outros convidados devem chegar em meia hora. Pensei que talvez pudéssemos conversar um pouco antes. Ele ofereceu a ela uma taça de vinho tinto. Marina aceitou, observando-o retornar aos fogões, onde várias panelas fumegavam. Posso ajudar em algo? Ela perguntou, aproximando-se do balcão. Pode me fazer companhia enquanto finalizo o molho? Ele respondeu, mexendo algo em uma panela com movimentos precisos. E talvez me contar mais sobre você. Trabalhamos juntos há uma semana, e ainda sei muito pouco, além do fato de que você é incrivelmente boa no que faz. Marina sorriu, tomando um gole de vinho. O que quer saber? Tudo, ele respondeu simplesmente, erguendo os olhos da panela para encará-la. Por que arquitetura? Como começou seu estúdio? Família? Sonhos? Medos? Havia uma intensidade no olhar dele que fez Marina sentir como se estivesse sendo realmente vista pela primeira vez em muito tempo. Isso é um interrogatório ou um jantar? Ela brincou, tentando aliviar a tensão que subitamente surgira entre eles. Rafael sorriu, voltando sua atenção ao fogão. Apenas curiosidade. Sinto que conheço a arquiteta Marina, mas pouco sei sobre a pessoa Marina. Ela respirou fundo, sentindo-se estranhamente vulnerável. A arquitetura veio como herança. Meu pai é engenheiro, minha mãe designer de interiores. Cresci entre plantas de casas e amostras de materiais. Ela começou, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras fluíam. Abri meu estúdio há 4 anos, depois de trabalhar em alguns grandes escritórios e perceber que queria fazer as coisas do meu jeito. E deu certo, ele observou. Mais ou menos, ela riu. Tive meses comendo miojo para poder pagar o aluguel do escritório. Mas sim, eventualmente comecei a construir uma reputação. Enquanto falava, Marina observava a facilidade com que Rafael se movia na cozinha. Cortando, temperando, provando, ajustando. Havia uma confiança em seus movimentos que ela achava hipnotizante. E família? Namora alguém? Ele perguntou, mantendo os olhos fixos em uma panela como se a pergunta fosse casual. Marina sentiu o rosto esquentar levemente. Meus pais vivem em Belo Horizonte. Tenho um irmão mais novo estudando na Europa. E não namoro ninguém atualmente. Ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. E você? Como se tornou chefe? Rafael sorriu, adicionando ervas frescas a um molho. Pela força da rejeição. Minha família tem uma empresa de contabilidade. Era o destino traçado para mim. Faculdade de Administração, MBA, e depois assumir os negócios com meu pai e tio. Mas claramente não foi por esse caminho. Não, ele confirmou. Aos 22 anos, anunciei que queria ser chefe. Meu pai ficou furioso. Minha mãe decepcionada. Cortaram minha mesada achando que eu desistiria em 2 semanas. E você? Arrumei emprego como ajudante de cozinha em um restaurante italiano. Trabalhava 16 horas por dia, ganhava uma miséria, dividia um quarto minúsculo com 2 colegas de trabalho. Ele sorriu ao recordar. E nunca fui tão feliz. Marina sentiu uma admiração crescente.
Havia coragem naquela história. E seus pais aceitaram eventualmente? Depois de 5 anos sem falar comigo, ele respondeu, uma sombra passando brevemente por seu rosto. Quando ganhei minha primeira estrela como chefe executivo no Trattoria Milano, eles apareceram para jantar. Foi nosso recomeço. A campainha tocou interrompendo a conversa. Os convidados, Rafael disse, parecendo levemente desapontado pela interrupção. Continuamos essa conversa depois? Marina assentiu, tomando o último gole de vinho, sentindo-se estranhamente conectada a ele. Enquanto o observava receber os primeiros convidados, um casal de meia-idade elegantemente vestido, Marina percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando em projetos, prazos ou compromissos. Estava apenas presente, absorvendo cada detalhe daquele momento. O aroma da comida, o sabor do vinho e a sensação indefinível de que algo importante estava acontecendo ali, naquela noite, entre ela e o homem que, por um acaso do destino, havia confundido com um motorista de Uber. O jantar na casa de Rafael foi um sucesso absoluto. À medida que os pratos foram servidos, uma sequência de criações que reinventavam clássicos da culinária brasileira, Marina observou fascinada como ele transitava com naturalidade entre o papel de chefe e o de anfitrião. Os convidados eram uma mistura interessante. Um casal de investidores, 2 críticos gastronômicos e 3 amigos próximos de Rafael que trabalhavam no ramo. Marina, inicialmente tímida entre desconhecidos, logo se viu envolvida em conversas animadas sobre arquitetura, gastronomia e a cena cultural paulistana. É impressionante como vocês formam uma dupla harmoniosa, comentou Cláudia, uma das críticas gastronômicas, enquanto saboreava uma sobremesa de cupuaçu com nibs de cacau. A visão gastronômica de Rafael combinada com seu olhar arquitetônico, o Raízes nasceu sob boa estrela. Marina sorriu trocando um olhar rápido com Rafael, que servia café aos convidados. Na verdade, nos conhecemos há apenas 10 dias, ela respondeu. Sério? Cláudia parecia genuinamente surpresa. Vocês parecem tão sincronizados. A observação ficou ecoando na cabeça de Marina pelo resto da noite. Era verdade. Havia uma sintonia inexplicável entre eles, como se conhecessem há anos. Quando o último convidado se despediu, passava da meia-noite. Marina começou a recolher taças espalhadas pela sala, levando-as para a cozinha onde Rafael já iniciava a limpeza. Deixe isso. Você é convidada, ele protestou, tentando pegar as taças de suas mãos. Besteira. Você cozinhou para 8 pessoas. O mínimo que posso fazer é ajudar na limpeza. Ela insistiu, começando a enxaguar os pratos. Além disso, adoro cozinhas organizadas. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, estabelecendo um ritmo eficiente. Ela lavava, ele secava e guardava. A familiaridade do processo era estranhamente reconfortante. Seus pratos são incríveis, Marina comentou finalmente. Aquele pato com tucupi? Meu Deus, nunca provei nada igual. Rafael sorriu, visivelmente satisfeito com o elogio. Passei 3 meses na Amazônia aprendendo a trabalhar com ingredientes locais. Foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Imagino, ela respondeu, entregando-lhe o último prato. Você viajou muito? Bastante, ele confirmou, guardando o prato no armário. França, Itália, Japão, Peru, cada lugar me ensinou algo diferente. Mas sempre voltei ao Brasil com mais certeza de que nossa culinária merece ser celebrada. Marina secou as mãos, apoiando-se na bancada. O cansaço da semana finalmente começava a pesar, mas ela não queria ir embora. E você? Rafael perguntou, servindo 2 taças do vinho que havia sobrado. Já viajou muito? Menos do que gostaria, ela admitiu, aceitando a taça. A maioria das minhas viagens foi a trabalho, congressos de arquitetura, visitas a fornecedores. Nenhuma aventura? Marina hesitou, tomando um gole de vinho antes de responder. Houve uma. Há 3 anos terminei um relacionamento complicado e decidi que precisava de espaço. Peguei o carro e dirigi sem destino por quase 1 mês, parando em cidades pequenas do interior de Minas e Goiás. Os olhos de Rafael brilharam com interesse genuíno. E o que descobriu nessa jornada? Que estava vivendo no piloto automático, ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Construindo projetos para os outros, mas nenhum para mim mesma.
Rafael assentiu como se compreendesse perfeitamente. E desde então, construiu algum projeto para si mesma? A pergunta pegou Marina desprevenida. Ela franziu a testa, considerando. Não exatamente. Fundei meu estúdio, o que foi um grande passo. Mas ainda sinto que estou construindo algo para os outros. E o que você construiria, se fosse só para você? Ele perguntou, aproximando-se um pouco mais. Marina sentiu o coração acelerar levemente com a proximidade. Uma casa na praia, respondeu após um momento de reflexão. Simples, sustentável, integrada à natureza. Um lugar para desacelerar. Parece perfeito, Rafael sorriu suavemente. Por que não faz isso? Tempo. Dinheiro. Medo, talvez, ela deu de ombros. A vida sempre parece estar nos levando para outras direções, não é? Seus olhares se encontraram. E por um instante, Marina sentiu como se o mundo ao redor desaparecesse. Havia uma intensidade no olhar de Rafael que a deixava simultaneamente vulnerável e segura. Às vezes, ele disse baixinho, a vida nos leva exatamente para onde precisamos estar, como um carro errado numa noite chuvosa. Marina sentiu o rosto esquentar. Instintivamente, consultou o relógio. Nossa, já passa da 1, preciso ir. Ela disse afastando-se ligeiramente. Amanhã temos um dia cheio no restaurante. Rafael pareceu momentaneamente desapontado, mas assentiu. Claro, vou chamar um táxi para você. Não precisa, posso pedir um Uber. Ela sorriu. Dessa vez o certo. Ele riu, acompanhando-a até a porta. Obrigada pela noite incrível, ela disse, parada no limiar. Seus convidados adoraram o menu e o conceito do restaurante. Acredito que você conseguiu os investidores. Graças a você também, ele respondeu. Eles ficaram impressionados com o projeto arquitetônico. Cláudia até mencionou que quer fazer um artigo especial sobre o Raízes antes mesmo da inauguração. Marina sentiu uma onda de orgulho. Somos uma boa equipe, não é? Ela comentou sem pensar muito. Rafael a observou por um momento, como se estivesse tomando uma decisão. Marina, O celular dela tocou, interrompendo o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Era a notificação do Uber chegando. Tenho que ir, ela disse, sentindo-se estranhamente desapontada. Vejo você amanhã no restaurante? Rafael assentiu, inclinando-se para beijar levemente sua bochecha. Amanhã, ele murmurou. No Uber, Marina encostou a cabeça na janela, observando as luzes de São Paulo passarem rapidamente. Seu coração batia rápido, e ela sabia que não era apenas pelo vinho ou pelo cansaço. Algo estava mudando, e ela não tinha certeza se estava pronta para isso. Os dias que se seguiram foram de trabalho intenso no Raízes. A menos de 2 semanas da inauguração, o ritmo das obras havia acelerado significativamente. Marina praticamente vivia no local, chegando antes de todos pela manhã e saindo por último à noite. O relacionamento entre ela e Rafael havia adquirido uma qualidade diferente após o jantar. Havia momentos de proximidade intensa, quando seus olhares se encontravam por um segundo a mais que o necessário, seguidos de um afastamento profissional deliberado, como se ambos estivessem testando limites invisíveis. Na tarde de quinta-feira, Marina supervisionava a instalação das luminárias pendentes sobre o balcão principal, peças artesanais feitas de fibras naturais que ela havia encomendado de um artesão do Vale do Jequitinhonha, quando seu celular tocou. Era Gustavo, seu assistente no escritório. Marina, temos um problema, a voz dele soava tensa. O cliente da rede de cafeterias adiantou a reunião para amanhã. Ele quer apresentar o projeto para os investidores japoneses que estão de passagem por São Paulo. Marina fechou os olhos, sentindo um aperto no peito. Aquele era seu maior cliente, um contrato que representava quase 40% da receita anual do estúdio. Amanhã é impossível, Gustavo. Estamos com as pranchas incompletas, e você sabe que tenho estado focada no projeto do restaurante. Eu sei, ele respondeu hesitante, mas ele foi bem claro. Ou amanhã, ou os japoneses seguem para o Rio sem ver o projeto, e você sabe o quanto eles são decisivos para o financiamento. Marina olhou ao redor. A obra estava em um momento crítico. Os eletricistas instalavam os últimos pontos de luz. Os marceneiros finalizavam o balcão do bar e os fornecedores de equipamentos para a cozinha haviam confirmado a entrega para o dia seguinte. Tudo bem, ela suspirou resignada.
Vou terminar aqui e ir direto para o escritório. Prepare todos os materiais que temos até agora. Vamos precisar virar à noite para deixar tudo pronto. Ao desligar, ela viu Rafael se aproximando com uma expressão preocupada. Problema? Ele perguntou. Marina explicou rapidamente a situação, tentando soar mais confiante do que se sentia. Vou precisar me ausentar amanhã, talvez o dia todo. Rafael franziu o senho. Justamente amanhã, os equipamentos da cozinha chegam às 8 horas e precisamos conferir tudo, posicionar... Eu sei, ela o interrompeu, sentindo-se dividida. Mas esse cliente é crucial para meu estúdio, Rafael. Não posso arriscá-lo. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. E o Raízes não é crucial? As palavras saíram mais duras do que ele provavelmente pretendia. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Isso não é justo, ela respondeu, mantendo a voz baixa para que os trabalhadores não ouvissem. Tenho me dedicado a este projeto dia e noite, sacrificando outros clientes, adiando compromissos. Eu sei. Rafael suspirou, sua expressão suavizando-se. Desculpe, é que estamos tão perto da inauguração e há tanto em jogo. Marina entendeu o não dito. Para ela, o Raízes era um entre vários projetos. Para ele, era o sonho de uma vida inteira. Vou preparar um roteiro detalhado para amanhã, ela ofereceu, já puxando sua prancheta. E assim que a reunião acabar, venho direto para cá. Ele assentiu, ainda parecendo insatisfeito, mas resignado. Na manhã seguinte, após uma noite praticamente sem dormir finalizando o projeto das cafeterias, Marina chegou ao escritório às 6h30, impecavelmente vestida em um terno cinza, com o cabelo preso em um coque elegante. Era uma versão completamente diferente da Marina, que nas últimas semanas frequentava o canteiro de obras do Raízes em jeans e camisetas. A reunião com os investidores japoneses estava marcada para as 9 horas. Enquanto organizava os últimos detalhes com sua equipe, Marina não conseguia deixar de pensar no restaurante. Havia tentado ligar para Rafael mais cedo, mas ele não atendera. Às 8h45, quando estava prestes a sair para a sala de reuniões, seu celular vibrou com uma mensagem dele. Problemas com os equipamentos. Nada está conforme o especificado. Precisamos conversar urgentemente. Marina sentiu o estômago afundar. Tentou ligar de volta, mas foi redirecionada para a caixa postal. Enviou uma mensagem rápida. Em reunião importante até 11 horas. Assim que terminar, vou direto para aí. A reunião com os japoneses foi tensa do início ao fim. Os investidores eram minuciosos, questionando cada detalhe do projeto, desde a escolha dos materiais até o posicionamento dos pontos de atendimento. Marina respondia com segurança, anos de experiência ajudando-a a manter a compostura, mesmo quando seu pensamento insistia em voar para o Raízes. Quando finalmente terminou, já passava do meio-dia. Ela despediu-se rapidamente de todos, ignorando o convite para um almoço executivo e correu para pegar um táxi. No caminho, tentou ligar para Rafael novamente. Dessa vez, ele atendeu. Estou indo para aí, ela disse assim que ouviu sua voz. Qual é a situação? Um desastre, ele respondeu, soando exausto. Os fornos vieram do modelo errado, menor que o especificado. A coifa industrial está com defeito. Que acabamos de descobrir um vazamento de gás na linha principal. Marina fechou os olhos, absorvendo o impacto das notícias. Já acionei a assistência técnica, ela disse, tentando manter a calma. Devem estar chegando. Quanto ao vazamento, vou ligar para meu contato na empresa de gás assim que desligar. Ao chegar ao Raízes, o cenário era ainda pior do que imaginara. A cozinha, que deveria estar pronta para os testes iniciais na próxima semana, estava em completo caos. Caixas abertas espalhavam-se pelo chão. Técnicos examinavam conexões, e um forte odor de gás pairava no ar. Rafael estava no centro do furacão, dando instruções, falando ao telefone, verificando documentos. Quando viu Marina entrar, seu rosto exibiu uma mistura de alívio e acusação silenciosa. Como foi a reunião? Ele perguntou, assim que ela se aproximou. Bem, ela respondeu automaticamente, já avaliando a situação. Mas isso não importa agora. Precisamos resolver esses problemas. Durante as horas seguintes, Marina usou todos os seus contatos e poder de persuasão
para acelerar soluções. Convenceu a empresa de fornos a entregar o modelo correto em 48 horas, negociou com técnicos de gás para trabalhar além do expediente e reorganizou equipes para compensar o tempo perdido. Já passava das 9 da noite quando finalmente conseguiram controlar a situação. A cozinha ainda estava longe do ideal, mas ao menos os problemas mais graves tinham encaminhamento. Marina e Rafael sentaram-se exaustos nos degraus da entrada do restaurante, compartilhando em silêncio uma garrafa d'água. Desculpe por não estar aqui quando tudo aconteceu, ela disse finalmente. Rafael olhou para ela por um longo momento antes de responder. Você tem sua própria vida, seu próprio negócio. Eu que devo me desculpar por esperar que largasse tudo pelo Raízes. A sinceridade daquela admissão surpreendeu Marina. É mais que um projeto para mim também, você sabe, ela confessou, fitando a fachada ainda inacabada do restaurante. Nunca me envolvi tanto com um trabalho como com este. Por quê? Ele perguntou simplesmente. Marina hesitou, insegura sobre quanto deveria revelar. Porque acredito no que estamos criando aqui, ela respondeu optando pela verdade parcial. E porque trabalhar com você tem sido diferente de tudo que já experimentei. Rafael virou-se para encará-la diretamente. Diferente como? O coração de Marina acelerou. Eles estavam pisando em terreno perigoso, ela sabia. A linha entre parceria profissional e algo mais havia se tornado cada dia mais tênue. Sincronizado, ela finalmente respondeu, lembrando-se do comentário de Cláudia no jantar. Como se nos conhecêssemos há anos, não dias. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios dele. Sinto o mesmo, Rafael admitiu. E isso me assusta um pouco. A mim também, ela sussurrou. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não pronunciadas. Marina sentia-se simultaneamente vulnerável e corajosa, à beira de um precipício que, ela suspeitava, mudaria tudo se decidisse saltar. Rafael foi o primeiro a quebrar o momento, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. Acho que ambos precisamos descansar. Amanhã será outro dia de batalha. Marina aceitou sua mão, sentindo o calor do toque persistir, mesmo depois que se separaram. Boa noite, Rafael, ela disse, recolhendo sua bolsa. Boa noite, Marina. Enquanto caminhava para casa sob o céu estrelado de São Paulo, Marina ponderava sobre o turbilhão de emoções dos últimos dias. O Raízes estava se tornando mais que um restaurante para ela. Era um ponto de virada. Um lugar onde sua vida profissional e pessoal começavam a se entrelaçar de maneiras que ela nunca havia previsto. E no centro de tudo estava Rafael, o homem cujo carro ela entrara por engano em uma noite chuvosa, e que agora, inexplicavelmente, parecia ocupar cada vez mais espaço em seus pensamentos, e, ela temia admitir, em seu coração. Faltavam apenas 3 dias para a inauguração do Raízes. O que antes era um espaço vazio e sem vida, havia se transformado em um restaurante elegante e acolhedor, onde cada detalhe contava uma história sobre a gastronomia brasileira. Marina admirava o resultado, enquanto caminhava pelo salão principal. As mesas de madeira de demolição, as cadeiras revestidas com tecido de algodão cru, tingido com pigmentos naturais, as luminárias artesanais que projetavam padrões suaves nas paredes de tijolo aparente. Tudo se harmonizava perfeitamente, criando um ambiente simultaneamente sofisticado e despretensioso. A cozinha semiaberta, visível através de grandes painéis de vidro, era o coração pulsante do espaço. Os fornos reluzentes, finalmente instalados e testados, aguardavam o momento de entrar em ação. Cada elemento havia sido cuidadosamente posicionado para garantir eficiência e fluidez durante o serviço. É incrível como conseguimos superar todos aqueles problemas, comentou Júlia, a sous-chefe que Rafael havia contratado 2 semanas antes, aproximando-se de Marina com 2 xícaras de café. Rafael me contou sobre o caos com os equipamentos. Achei que seria impossível inaugurar na data prevista. Marina aceitou o café com um sorriso cansado. Quase foi, ela admitiu tomando um gole, mas a equipe inteira se superou. E Rafael, bem, ele é incansável quando se trata de realizar um sonho. Júlia assentiu, olhando na direção do escritório improvisado nos fundos, onde Rafael estava ao telefone há quase 1 hora.
Ele parece diferente nas últimas semanas, ela observou. Mais centrado, menos ansioso. Você conhece ele há muito tempo. Marina quase engasgou com o café. Na verdade, não. Nos conhecemos há pouco mais de um mês. Os olhos de Júlia se arregalaram em surpresa. Sério? Achei que fossem amigos de longa data ou... Marina ergueu as sobrancelhas, sentindo o rosto esquentar. Júlia deu de ombros com um sorriso enigmático. Nada. É que vocês têm uma química evidente. Todo mundo da equipe comenta. Antes que Marina pudesse responder, Rafael saiu do escritório, guardando o celular no bolso. Seu rosto exibia uma expressão difícil de decifrar. Algum problema? Perguntou Marina instintivamente preocupada. Ele balançou a cabeça, aproximando-se. Pelo contrário, era o último fornecedor confirmando a entrega para amanhã. Ele explicou, aceitando a xícara que Júlia lhe ofereceu. Tudo está encaminhado para a inauguração. Júlia sorriu, afastando-se discretamente com alguma desculpa sobre verificar o estoque, deixando Marina e Rafael sozinhos no meio do salão. Então, Marina comentou após um momento de silêncio. Conseguimos. Rafael olhou ao redor, seus olhos percorrendo cada detalhe do espaço que haviam criado juntos. Graças a você, ele disse finalmente, voltando o olhar para ela. Sem a sua ajuda, o Raízes seria apenas um sonho inacabado. Não subestime seus próprios méritos, ela respondeu sentindo-se estranhamente emocionada. Você manteve a visão intacta, mesmo nos momentos mais difíceis. O sorriso de Rafael era caloroso, quase íntimo. Formamos uma boa equipe, não é? Marina assentiu, lembrando-se que havia dito exatamente a mesma coisa na noite do jantar em sua casa. Parecia ter se passado tanto tempo desde então. Marina, Rafael começou após respirar fundo, precisamos conversar sobre o que acontece depois da inauguração. Ela sentiu um aperto no peito. Era uma pergunta que havia evitado fazer a si mesma nas últimas semanas. Eu sei, respondeu simplesmente. Você voltará para seus projetos, eu estarei ocupado com o restaurante. Ele continuou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Não teremos mais desculpas para nos vermos todos os dias. Marina observou um trabalhador, ajustando a intensidade das luzes do bar, tentando organizar seus pensamentos. Não precisamos de desculpas, ela finalmente disse, reunindo coragem para olhá-lo nos olhos, a não ser que você queira que eu desapareça da sua vida. O olhar de Rafael intensificou-se. É exatamente o oposto, ele admitiu, baixando a voz. Nas últimas semanas tenho pensado constantemente em como seria... O toque estridente do celular de Marina interrompeu o momento. Ela olhou para a tela com frustração. Era Gustavo novamente. Preciso atender. Ela murmurou, afastando-se alguns passos. Gustavo, o que foi? A conversa foi breve, mas quando Marina desligou, sua expressão havia mudado completamente. O que aconteceu? Rafael perguntou, notando a mudança. O cliente das cafeterias aprovou o projeto. Ela respondeu com um sorriso que não atingia seus olhos. Mas quer que eu vá a Tóquio na próxima semana para apresentar pessoalmente aos investidores principais. Tóquio? Rafael repetiu, visivelmente surpreso. Por quanto tempo? 2 semanas, talvez mais. Ela respondeu guardando o celular. É uma oportunidade incrível para o estúdio. Pode significar um contrato para toda a Ásia. Um silêncio pesado se instalou entre eles. A empolgação que havia no ar momentos antes parecia ter sido sugada para fora do ambiente. Você vai? Rafael finalmente perguntou, sua voz neutra, impossível de ler. Marina sentiu-se dividida. Profissionalmente, era uma chance que não podia recusar. Pessoalmente, ainda não decidi, ela respondeu com sinceridade. Preciso pensar. Rafael assentiu, respeitando sua hesitação. Bom, temos muito trabalho até a inauguração, ele comentou, mudando deliberadamente de assunto. Vou verificar com a equipe da limpeza sobre o cronograma final. Enquanto o observava se afastar, Marina sentiu como se um abismo invisível tivesse se formado entre eles. Um abismo feito de palavras não ditas e caminhos ainda não escolhidos. As próximas 48 horas foram um turbilhão de atividades. Os últimos detalhes foram finalizados, a equipe completa foi treinada e um ensaio geral do serviço foi realizado com sucesso. Marina e Rafael trabalharam lado a lado, eficientes e profissionais, mas a facilidade natural que caracterizava sua interação
parecia ter dado lugar a uma cordialidade estudada. Na véspera da inauguração, enquanto a equipe celebrava com uma pequena confraternização nos fundos do restaurante, Marina encontrou-se sozinha no bar, revisando sua lista mental de pendências. Um drink para a arquiteta mais talentosa de São Paulo. A voz de Rafael a surpreendeu. Ele se aproximou com 2 taças de espumante. Obrigada, ela sorriu aceitando a bebida, brindando ao sucesso antecipado. Na verdade, ele respondeu, sentando-se ao seu lado, brindando a nós, ao que conseguimos juntos. Seus olhares se encontraram por cima das taças. E Marina sentiu aquela conexão inexplicável ressurgir como uma corrente elétrica silenciosa. A nós, ela concordou suavemente, tocando sua taça na dele. Após um gole, Rafael colocou sua bebida sobre o balcão e respirou fundo, como quem toma coragem. Marina, sobre aquela conversa que foi interrompida... Rafael, Por favor. Ele ergueu a mão gentilmente. Deixe-me falar antes que eu perca a coragem novamente. Marina assentiu, sentindo o coração acelerar. Nas últimas semanas algo mudou para mim, ele começou, sua voz baixa, mas firme. O Raízes continua sendo meu sonho profissional, mas percebi que há algo mais importante que construí durante esse processo. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. Quando você entrou no meu carro naquela noite, achei que fosse apenas um engano engraçado, uma história para contar depois. Não imaginei que seria o início de algo tão significativo. Marina sentiu a garganta apertar com emoção. Significativo como? Ela perguntou, precisando ouvir as palavras. Rafael sorriu, um sorriso tão aberto e vulnerável que fez o coração dela saltar. Estou apaixonado por você, Marina. E a ideia de você partir para Tóquio, de voltarmos a ser apenas conhecidos que ocasionalmente se encontram, me assusta mais do que qualquer problema que enfrentamos nessa obra. As palavras pairavam no ar entre eles, reais e irreversíveis. Eu não estou pedindo que você desista da sua oportunidade profissional, ele continuou, vendo que ela não respondia imediatamente. Só queria que soubesse como me sinto antes que... Também estou apaixonada por você. As palavras escaparam dos lábios de Marina, quase sem sua permissão, simples e verdadeiras. Estou assustada com a intensidade do que sinto, ela continuou, sentindo um alívio imenso em finalmente admitir. Nunca me conectei com alguém tão rapidamente e tão profundamente. O sorriso de Rafael se alargou, iluminando seu rosto inteiro. Então, ele perguntou, tomando as mãos dela entre as suas. O que fazemos agora? Marina olhou para suas mãos entrelaçadas, sentindo a segurança daquele toque. Acho que temos muito a conversar, ela respondeu honestamente. Sobre Tóquio, sobre o restaurante, sobre nós. Mas talvez possamos deixar isso para depois da inauguração? Rafael assentiu, levando uma das mãos dela aos lábios. Concordo. Primeiro, realizamos um sonho. Depois, começamos outro. A noite da inauguração do Raízes chegou com céu limpo e uma brisa suave. Um contraste perfeito com a noite chuvosa em que Marina e Rafael se conheceram. As portas abririam oficialmente às 8 da noite, mas desde as 5 a equipe estava em plena atividade. Na cozinha, Rafael coordenava os preparativos finais com a precisão de um maestro. Cada prato havia sido ensaiado dezenas de vezes, cada detalhe meticulosamente planejado. Ainda assim, o nervosismo era palpável no ar. Os críticos confirmaram presença? Perguntou Júlia, enquanto finalizava a mise en place de uma das entradas. Todos os 3, respondeu Rafael, verificando o ponto de cocção de um molho. Cláudia chega às 8h30. Os outros 2, por volta das 9. Marina os observava através do painel de vidro, admirando a coreografia sincronizada da equipe. Ela própria estava ocupada com os últimos ajustes na iluminação e na disposição dos arranjos de flores nativas que havia selecionado pessoalmente em uma visita ao CEAGESP na madrugada. Sentindo-se observada, ergueu os olhos e encontrou o olhar de Rafael através do vidro. Ele sorriu, e aquele simples gesto trouxe à tona todas as emoções da conversa da noite anterior. Eles não haviam tido chance de ficarem a sós desde então, ambos absorvidos nos preparativos finais. Às 7h30, com tudo pronto, Rafael reuniu toda a equipe no salão principal para as últimas orientações. Garçons impecavelmente vestidos, cozinheiros, auxiliares, todos formavam um semicírculo ao seu redor.
Antes de mais nada, ele começou, sua voz firme, mas calorosa. Quero agradecer a cada um de vocês. O Raízes não seria possível sem o talento, dedicação e paixão que trouxeram para este projeto. Fez uma pausa, percorrendo com o olhar cada rosto presente. Esta noite não é apenas sobre comida. É sobre celebrar nossa cultura, nossas raízes, nossa identidade. Cada prato que serviremos conta uma história. Sobre nossas tradições, nossos ingredientes, nosso povo. Marina sentiu uma onda de orgulho ao ouvir suas palavras. Rafael não era apenas um chefe talentoso, mas um líder que inspirava sua equipe com uma visão maior que ele mesmo. Ele continuou buscando Marina com o olhar. Quero fazer um agradecimento especial à pessoa que transformou este espaço, que deu forma física à minha visão. Marina, por favor, venha aqui. Surpresa, ela se aproximou, sentindo todos os olhares voltados para si. Sem a Marina, Rafael disse, colocando gentilmente a mão em seu ombro, o Raízes seria apenas uma ideia incompleta. Ela entrou por acaso na minha vida. Ele sorriu aludindo ao episódio do carro. Mas tenho certeza que não foi coincidência. Marina sentiu o rosto corar, emocionada tanto pelo reconhecimento público quanto pela proximidade dele. Vamos lá, Rafael concluiu, erguendo a voz. Está na hora de abrir as portas do Raízes para São Paulo. A noite transcorreu como um sonho. Os primeiros clientes chegaram pontualmente às 8, e em menos de uma hora todas as mesas estavam ocupadas. O burburinho animado das conversas mesclava-se com exclamações de surpresa e aprovação a cada novo prato servido. Marina circulava discretamente pelo salão, observando como os clientes interagiam com o espaço, fazendo pequenos ajustes na iluminação conforme a noite avançava. De tempos em tempos, seu olhar cruzava com o de Rafael através da cozinha de vidro, e um sorriso cúmplice era trocado. Os críticos gastronômicos chegaram conforme previsto. Cláudia, em particular, fez questão de parabenizar Marina pessoalmente. Vocês criaram algo único aqui, ela comentou, após saborear a sobremesa. A harmonia entre o espaço arquitetônico e a proposta gastronômica é perfeita, como se o restaurante fosse a continuação natural dos pratos, e vice-versa. O comentário tocou Marina profundamente. Era exatamente isso que ela havia buscado criar, uma experiência integrada, onde arquitetura e gastronomia se complementassem e elevassem mutuamente. Por volta da meia-noite, quando os últimos clientes começavam a se despedir, Marina recebeu uma mensagem de texto de Rafael. Me encontre no terraço em 5 minutos. Intrigada, ela subiu a escada discreta que levava ao pequeno terraço nos fundos do restaurante, um espaço que haviam planejado transformar em uma horta urbana nos próximos meses. A noite estava agradável, estrelada, e a vista para os prédios iluminados de pinheiros criava um cenário quase mágico. Rafael já estava lá com 2 taças e uma garrafa de champanhe. Pensei que merecíamos nosso próprio brinde particular, ele explicou, entregando-lhe uma das taças. Marina aceitou, notando que ele havia trocado o jaleco de chefe por uma camisa simples. Sem a roupa profissional, parecia mais jovem, mais acessível. Foi um sucesso absoluto, ela comentou enquanto ele servia o champanhe. Até os críticos mais exigentes estavam impressionados. Rafael sorriu, erguendo sua taça. A que devemos brindar? Ele perguntou. Marina considerou por um momento. A novos começos, sugeriu finalmente. Seus olhos se encontraram na penumbra. A novos começos, Rafael repetiu, sua voz suave. Marina, sobre nossa conversa de ontem. Recusei a viagem a Tóquio. Ela o interrompeu, as palavras saindo apressadas. Ou melhor, sugeri que fosse adiada por 1 mês e que Gustavo me representasse na primeira fase. Rafael piscou, visivelmente surpreso. Mas é uma oportunidade importante para o seu estúdio. Ela concordou colocando sua taça sobre o parapeito. Mas percebi que há coisas mais importantes que quero explorar aqui, agora. Ela deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Nas últimas semanas, enquanto construíamos o Raízes, percebi que também estava construindo algo para mim mesma, pela primeira vez em muito tempo. E o que seria? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Um futuro diferente do que havia planejado. Ela respondeu simplesmente. Um futuro que, de alguma forma, você se tornou parte essencial.
Rafael colocou sua taça ao lado da dela e tocou suavemente seu rosto. Tem certeza? Tudo aconteceu tão rápido entre nós. Marina sorriu, cobrindo a mão dele com a sua. Nunca tive tanta certeza de algo que parece tão incerto, ela admitiu. É confuso, eu sei, mas acho que algumas conexões simplesmente desafiam a lógica do tempo. Rafael assentiu como se entendesse perfeitamente. Como entrar no carro errado e acabar no lugar certo? Exatamente, ela respondeu, inclinando-se para mais perto. Quando seus lábios finalmente se encontraram, Marina sentiu como se algo clicasse no universo. O beijo era simultaneamente novo e familiar, como se seus corpos reconhecessem um ao outro de algum lugar além do tempo. Quando se separaram, Rafael manteve a testa encostada na dela, seus olhos fechados como se quisesse gravar aquele momento em sua memória. Então, o que acontece agora? Ele perguntou baixinho. Marina sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Agora? Voltamos lá para baixo, celebramos com sua equipe o sucesso da inauguração. Ela respondeu pragmaticamente. E depois descobrimos juntos, dia após dia. Rafael abriu os olhos, encarando-a com um sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Adoro seu plano, ele disse, puxando-a suavemente para mais perto, principalmente a parte do juntos. Eles compartilharam mais um beijo, mais profundo e promissor que o primeiro, antes de se separarem relutantemente. Com as mãos ainda entrelaçadas, desceram as escadas de volta ao restaurante, onde a equipe comemorava o sucesso da noite. Enquanto se juntavam à celebração, recebendo congratulações e compartilhando histórias dos momentos mais memoráveis da inauguração, Marina não podia deixar de pensar na incrível sequência de coincidências que havia mudado o curso de sua vida. Um erro de Uber, uma noite chuvosa, um restaurante inacabado, e agora um novo começo que nenhum dos dois poderia ter planejado. O Raízes estava oficialmente inaugurado, mas Marina sabia que a verdadeira jornada, a deles juntos, estava apenas começando.